e que a paz do Senhor seja convosco, amém? Vamos aproveitar esse clima de louvor, de adoração. Faz sol aí, Oscar, por favor, e me ajuda a cantar em sol. Vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a água subir, e se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião, pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória, Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião, pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião, prega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses. Este é o Deus dos deuses. Este é o Deus dos deuses. Meu irmão, braço de ferro, punho de aço, este é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, este Deus existe e luta por você. Um braço de ferro, punho de aço, este é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a
este Deus existe, luta por você. E luta por você. Aleluia, Jesus. 2 hinos aí, Deus agindo. Se tem alguém precisando de Deus agindo, fala, peguei, recebe aí, amém? Que saudade desse hino. Quem conhecia? Braço de Ferro. O Celso não conhecia. Celso é muito worship. Aí ó, Assembleia não conhecia. Braço de Ferro, é lindo esse hino. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios nunca revelou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Ele não ouve conselhos, nem pede favor, não manda recado, usa pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em pé, quando chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Estes hinos falam do tamanho do nosso Deus, e eu quero falar um pouco aqui sobre Jesus e a forma como João apresenta Jesus. Você pode se assentar, fique à vontade. Nós estamos encerrando, para quem tem acompanhado, o primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós tivemos no último domingo a 12ª lição, e todo trimestre tem 13 lições. Portanto, no próximo domingo teremos a última, onde nós estávamos falando sobre a defesa da fé cristã. Irmãos, é uma revista um tanto quanto teológica, né, meus professores? Uma aula difícil de ministrar, pastora, porque é teólogo, é teologia, é termo que vem do hebraico, que vem do grego. É uma galera que inventou umas heresias lá no passado, você tem que explicar, e é complicado. Se a pessoa não estiver muito interessada, ela dorme na aula. Mas aí, graças a Deus, está acabando, e nós estamos entrando no segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. E o título dessa revista me chamou muita atenção, eu gostei demais. Então, como nós já vamos iniciar esse próximo trimestre, daqui a 2 domingos, eu quero já ministrar a palavra do Senhor em cima dessa revista, o tema que essa revista nos trouxe, que diz: o Verbo se fez carne. Se você puder procurar aí, Keila, para mim, por favor, dá um Google aí, coloca segundo trimestre EBD 2025, vai aparecer aí, coloca a capa dela para nós, por favor, porque como ainda não encerramos o primeiro trimestre, essa revista ainda não chegou até nós, o exemplar físico, e eu estudei pelo exemplar digital que eu tenho lá na conta da CPAD, lá no computador. A hora que você encontrar, segundo trimestre EBD 2025, tá? Fica tranquilo, a hora que der aí, você pode me interromper e colocar.
E o verbo se fez carne. Quando nós falamos de verbo, nós entendemos que vamos estudar o livro de João. Foi o discípulo que apresentou Jesus Cristo como o verbo. Para você poder ter uma ideia do que nós vamos estudar, eu escrevi aqui as 13 lições, os 13 títulos de lições que nós teremos. O presbítero Adelar falou aqui no domingo, que todo domingo pela manhã tem um banquete preparado. Foi você que falou, né? Eu comemoro mais ou menos ainda. Todo domingo pela manhã tem um banquete preparado. E como todo bom banquete, acompanha-se um bom cardápio. Eu vou dar o cardápio aqui para vocês da revista do segundo trimestre. O título da revista é E o Verbo se fez carne. A primeira lição, primeiro domingo, nós vamos estudar o verbo que se tornou carne. A segunda lição tem por título O Novo Nascimento. A terceira lição, a verdadeira adoração, baseado lá em João 4, da mulher no tanque de Jacó. A quarta lição, Jesus, o pão da vida. Quinta lição, a verdade que liberta. A sexta, o bom pastor e as suas ovelhas, baseado em João 10. Sétima, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, Jesus ressuscita Lázaro. Antes ele diz a Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele que vive e crê em mim, viverá eternamente. A oitava lição, uma lição de humildade. A nona, o caminho, a verdade e a vida. A 10ª lição, a promessa do Espírito. A intercessão de Jesus pelos discípulos é a 11ª lição. A 12ª, do julgamento à ressurreição, já falando ali dos passos finais de Jesus aqui na terra. E a última, 13ª lição do trimestre será renovação da esperança. Irmãos, é um cardápio maravilhoso. São temas maravilhosos. E eu vou tentar. Olha lá, apareceu, olha que capa bonita aí. E o verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Essa revista é comentada. Ela foi, na verdade, feita, Quem elaborou ela foi o Elienay Cabral. E tem também sempre um livro de apoio comentado pelo mesmo Elienay Cabral. Amém? Vamos lá então. Eu quero passear, Celso, por 4 lições dessa revista. Parece que é um pouco extenso, parece que vai ser algo complicado, mas não é bem simples. João simplifica bastante as coisas para a gente. Primeiro, João, ele tenta apresentar, Bruna, Jesus para a gente de uma forma simples. Em João capítulo 20, versículo 31, ele fala, estas coisas foram escritas, pode colocar na versão NAA, por favor, João 20, 31. Essas coisas foram escritas para que vocês pudessem crer que ele é Jesus, e que através disso vocês pudessem ter vida. Olha, estes porém foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o versículo 31 do capítulo 20 de João, ele está revelando para mim, para você, Jéssica, um dos propósitos de João ao escrever esta epístola. Qual que é o propósito? Você, eu quero que aqueles que forem ler este livro, esta epístola, eles entendam que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Eu vou apresentar ele para a galera aí como o Filho de Deus, porque depois que vocês entenderem que ele é o Filho de Deus, vocês vão receber vida no nome de Jesus Cristo. E para apresentar Jesus como Filho de Deus, ele usa uma palavra que é bem conhecida entre nós. João capítulo 1, ele começa falando, e o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está lá, versículo 2. 3 dias depois, versículo 2, isso, 1 e 2. Aí, ele estava no princípio com Deus. Então assim, se eu vou apresentar Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, eu vou falar que ele não é um profeta, um homem que foi criado aqui, que veio na terra, não, ele estava desde o princípio com Deus. Então João já começa dizendo, ele é Deus, porque ele era o verbo que se fez carne. E ali ele já começa a arrumar uma confusão tremenda com os gregos e com os próprios judeus. Porque para os gregos, Celso,
era o que regia o universo, tinha uma força maior, sim, no pensamento deles, porém eles entendiam que era algo abstrato, algo intocável, algo que não pudesse, não tinha cabimento, era inconcebível. Essa é a palavra que Elianai Cabral usa na revista. Era inconcebível para os gregos falar que Deus se fez carne, que o Criador do universo, que a força maior que rege todo o universo se fez carne. E para os judeus era blasfêmia. Por quê? Porque João fala, ele habitou entre nós, o verbo se fez carne, ele se fez homem. Para os judeus isso era uma blasfêmia. Mas ele continua ali a apresentação, ele fala, o verbo estava no princípio. Esse verbo é Jesus Cristo, é o haja. Quando Deus disse haja, era Jesus Cristo ali. Porque ele continua dizendo, sem ele, nada do que se foi feito se fez. Por quê? Porque nele estava a vida. Então, além dele ser o verbo pelo qual todas as coisas foram criadas, ainda João diz que nele estava a vida. Ou seja, tudo que tem vida na terra veio por intermédio de Jesus Cristo. A palavra de Deus, mas por intermédio de Jesus, porque nele estava a vida. Se você tem vida hoje, é por causa de Jesus. Se as coisas que você olha por aí, elas têm vida, é porque Jesus permite que elas tenham vida. E o pastor Edivaldo, uma vez pregando lá numa dessas reuniões que nós usamos lá dos obreiros, ele falou assim, Deus me deu uma revelação. Era daquele jeito, pastor? Ele chorando já. E ele falou assim, Deus me deu uma revelação. O haja de Deus é irrevogável. Aí ele fala, é por isso que a terra continua a produzir. Porque Deus disse haja lá no princípio e ela continua produzindo até hoje. O haja de Deus é irrevogável. Por quê? Porque Jesus Cristo é eterno, nele está a vida. E é por isso que até hoje as coisas se renovam. É por isso que você acorda toda manhã e você pode ser renovado se você estiver em Cristo. É por isso que se você estiver em Cristo, nova criatura é, novidade de vida. Ou seja, estando em Cristo nós temos vida. E é por isso que ele diz, vocês tenham vida e a tenham em abundância. Tudo está ligado lá no princípio, no verbo. E João é quem apresenta Jesus dessa maneira. Ele apresenta Jesus de diversas outras maneiras. Sim, nós vamos ver mais para frente, mas ele começa falando, ele é o verbo. Nele estava a vida. Ele é o Filho de Deus. João 1:4, nele estava a vida. E João 1:3 fala, sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava desde o princípio. O verbo, pela palavra do Senhor foram feitas todas as coisas. Coloca para nós, por favor, Salmos 33, versículo 6. Salmos 33 e 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Os céus foram feitos pela palavra de Deus. Se você passear pelas escrituras, desde Gênesis até o final dela, você vai ver que Jesus Cristo está lá. Tudo quanto é coisa que você vir que tem vida, Jesus Cristo está lá. João apresenta um Jesus Cristo ser humano. Porque quando eles estavam ali na ceia, e aí Jesus solta uma bomba. Eu falei aqui uma vez, Jesus pega uma bomba que ele joga no peito dos discípulos. Ele fala assim, todo mundo comendo, ceando, que maravilha, comunhão. Aí ele fala, um de vocês vai me trair. Aí começa a galera, como? Serei eu, Senhor? Oh, mestre, seria eu? Aí tem um cínico lá chamado Judas que pergunta, serei eu? Aí João, ele apresenta um Jesus humano. Porque Pedro, o curioso, o impetuoso, deu para frente. Ele fala assim, talvez para mim ele não vai revelar, mas tem um que tem, Aí ele fala assim, faz o sinal. João fala, E Pedro fez o sinal, pergunta aí para ele quem é. Aí João diz assim, aquele que recostara a cabeça sobre o seu peito. Ele apresenta Jesus como um ser humano. Ele falava, ele era homem, o verbo se fez carne, e nessa carne eu recostei a minha cabeça. Ele apresenta Jesus como um ser humano, mas ele não deixa de mostrar também Jesus como Deus, Criador dos céus e da terra, onipotente, onipresente, onisciente. É por isso que depois de apresentar Jesus como verbo que se fez carne, ele apresenta milagres e maravilhas que Jesus fez, que nenhum outro pudesse fazer, para provar que Jesus Cristo é a vida, que a vida estava nele.
Jesus Cristo cria as coisas. Ele fala assim: eu vou escrever também aqui um milagre. Eu vou falar do milagre da multiplicação dos pães e peixes, porque não é só uma multiplicação, ele tem que trazer a existência o que não existe. Existiam 5 pães e 2 peixes. Ele trouxe à existência muito mais pães e muito mais peixes. Muito mais peixes. Multiplicar é trazer à existência o que não existe. Você talvez consiga multiplicar fazendo uma conta matemática, mas pegar um pão e multiplicar ele para de 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão de homens, mulheres e crianças, é só aquele em quem a vida está. É só no Verbo, é só em Jesus Cristo. Então João apresenta Jesus como um ser humano, mas também como o Criador do universo, Deus encarnado, o homem onde todas as coisas subsistem. E como eu já disse, para os gregos isso era inconcebível, era loucura, e para os judeus era blasfêmia. Isso significa que João estava no caminho certo, porque Jesus veio e mostrou para todos esses que os caminhos deles são diferentes dos nossos, que os pensamentos deles são diferentes dos nossos. E nós vimos na lição do discipulado, quero abrir um parêntese aqui, na terça-feira, falando sobre conhecer o coração do próximo, né? E se importar com o coração do próximo. E aí eu falei, tem o verbo ali, se importar, mas eu encaixaria o verbo conhecer. Porque Simão não conhecia o coração daquela mulher. Aquela mulher não conhecia o coração de Jesus, mas Jesus conhecia o coração de ambos. Isso aí está dentro das 3 perguntas de aprofundamento do discipulado, do estudo da última terça. Jesus conhecia o coração deles. Jesus conhece o meu e o seu coração. Eles são diferentes. A gente às vezes pensa diferente de Jesus. A gente não entende os caminhos que Jesus tem para nós. Eu vou abrir algo aqui para vocês. Recentemente voltaram a me cobrar sobre colocar as pregações no YouTube, no Instagram, e toda vez eu falo, eu vou colocar, e eu começo a fazer, e eu paro, eu não quero mais. Mas na última semana foi bom, porque eu falei, vou começar do início, pastora. Eu vou lá em 2020, quando eu cheguei aqui na Adna Goiabeiras. Eu congregava no ministério do meu pai, e um irmão de lá de dentro, um obreiro no carro, indo para a igreja do meu pai, ele fala assim, Everton, Cuiabá, Chape Cruz. Ele falou assim, Everton, tem um negócio para falar para você que você não vai gostar. Eu falei, pode falar, irmão. Não, mas eu não queria falar, mas Deus está me incomodando, Ele me apertou. Eu falei, isso é loucura, Ele me apertou, Deus me apertando, eu vou ter que falar que eu não aguento mais. Deus falava para mim assim, me deu uma visão e falava que você não vai ficar no ministério do seu pai. Eu falava, irmão. Ele falou, eu via você no ministério muito maior, você pregando numa igreja maior, bonita, grande, cheia de gente, e Deus ia te usar ali, e Deus ia falar com você ali, e ali que Ele ia fazer você crescer e fazer você prosperar. Eu falei, amém, irmão. A Fernanda já contou aqui, quando nós oramos a Deus pedindo permissão para vir embora de Porto Velho para Cuiabá, Deus mostrou uma mulher de braços abertos nos recebendo. A mulher é o que? A igreja. E aí, assistindo as pregações lá do início, eu fui procurar qual foi o primeiro dia que eu preguei aqui, para eu já cortar aquela lá e trazer, né, fazer os cortes, colocar. Só que eu achei antes, um dia que o pastor Adilson estava pregando, antes da bike, né? E aí, ele estava pregando e do nada ele parou a mensagem, e aí Deus, ao me trazer à memória esse dia já, Ele me fez entender tudo o que aconteceu comigo, nesses 4 para 5 anos já que eu estou aqui. Eu estou contando isso para mostrar, exemplificar que os caminhos, os pensamentos do homem são diferentes. A Fernanda me cobra, às vezes, ela fala assim, vida, eu não gosto de quem você é hoje. Ela fala, lá em Rondônia, Deus te usava revelando o nome, chamando as pessoas pelo nome, revelava isso, curava câncer, e curou isso, curou aquilo. Aqui eu não vejo nada disso, você só ensina a Bíblia, só ensina a Bíblia. E ela quer ver Deus usando comigo. Eu falo, vida, é momento. E aí quando eu assisti Deus usando o pastor Adilson, na primeira vez aqui,
eu entendi o porquê. O pastor Adilson estava pregando, parou a mensagem, mudou totalmente, desceu, foi lá onde eu estava, me pegou, começou, falou assim: existem pessoas que são chamadas por Deus, mas existem pessoas que são escolhidas para um propósito especial, e essas pessoas Deus pega. Aí o pastor Adilson pega a minha mãe e fala assim: e Ele as esconde para ter um particular com elas. E aí eu entendi, irmão Wilson. E aí eu expliquei para a Fernanda, eu chamei a Fernanda e falei: vem aqui, assiste um negócio aqui. Você não vai mais cobrar eu ser usado como eu era em Rondônia. Aqui é outra coisa que Deus tem comigo. Deus me escondendo para me aperfeiçoar. Deus me escondendo para me fazer crescer, para me fazer melhorar. Eu achava que eu viria de Rondônia e Deus ia continuar usando e revelando as pessoas pelo nome, curando câncer, curando aquele negócio que era aquela bênção lá em Rondônia. Chegou aqui, Deus me coloca para sentar, para aprender, para ouvir, E aí eu entro nos embates de vez em quando. Deus fala: não é para entrar em embate. Aí no vídeo que eu assisti Deus usando o pastor disse: eu estou te escondendo. Será que Jesus não está te escondendo? Não está aqui não, mas Deus está me encaminhando aqui. Será que o verbo que se fez carne antes de dar vida, Ele não está te escondendo para poder fazer você crescer e amadurecer? Para que quando você tiver vida, essa vida seja realmente em abundância. Continuando, vamos fechar o parênteses. Eu quero ir para a segunda lição. Hoje o culto vai terminar mais cedo, irmãos. Quem prega aí, gosta de pregar, consegue pregar 1h20, 1h30, é pastor Adilson, pastor Ivo Júnior. A gente tem um pouco menos, né, Júnior? A gente ainda não tem bala para tudo isso. A segunda lição vai falar do novo nascimento. E aí é um tema que eu gosto demais. O novo nascimento, ele está baseado lá no capítulo 3 de João, numa conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos vai ter com Jesus, e no diálogo com Jesus, Jesus dá um nó na cabeça dele. Fala assim: ó, é preciso nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Não entra no reino dos céus, não tem como ver a Deus. Aí como pode um homem sendo velho tornar ao ventre da sua mãe nascer de novo? Falou: não, é da água e do Espírito. É da água e do Espírito. Às vezes Deus está te escondendo para você nascer da água e do Espírito. E essa água, se você clicar no link lá, no segunda lição desse segundo trimestre, onde nós vamos falar sobre o novo nascimento, você vai entender que essa água não é a água física, a matéria, está representando um espírito também. É algo espiritual, não é o batismo nas águas. É o que a lição nos ensina. E o novo nascimento, ele fala da regeneração. O tema que Elianai traz ali naquela revista para falar do novo nascimento é regeneração, é a palavra que ele mais usa. E por que a regeneração? Porque o verbo se fez carne para nos trazer vida. Mas eu não posso chegar a ter vida se essa vida não for uma nova vida, uma vida diferente da que eu vivia. Uma vida em que eu estou, Gálatas 2:20, crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo não vivo mais. É mortificar o velho homem e viver um novo eu com Cristo. É Cristo a vida, nele estava a vida, é Ele vivendo em mim, conforme Paulo aos Gálatas 2:20. Ou seja, é o ser todo-poderoso que tem a vida, que está dentro de mim, Ele habitando em mim. Mas para que Ele possa habitar em mim, tem que ser uma vida em santificação, o processo de santificar-se, no dia a dia, conforme Lucas, se eu não me engano, 9:23, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. É um processo diário. Então, assim como o exemplo da terra que todo dia produz, todo dia se renova,
Nós estamos num processo de todo dia termos que viver em Cristo, ou permitir que Cristo viva em nós. E essa regeneração, o novo nascimento no Espírito, no tópico 3 ali dessa lição, nós vamos ver que ele tem 3 passos: a operação do Espírito Santo, a palavra de Deus e a vontade soberana de Deus. Então eu quero começar de trás para frente. A vontade soberana de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, Pai, é que nenhum se perca. Ou seja, todos necessitam da regeneração no Espírito Santo. Todos necessitam de Deus. Todos pecaram, por isso destituídos foram da glória de Deus. Mas assim, segundo a carta aos Romanos, como por um homem entrou o pecado no mundo, também por um homem a graça, também por um homem a salvação, também por um homem a vida e a vida eterna, a vida em abundância, por intermédio de Cristo. É a regeneração. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Na oração de intercessão de Jesus Cristo aos discípulos, pelos discípulos e por nós que ainda viríamos, ele fala: Deus, ou melhor, Pai, oro para que nenhum dos que me destes se percam. Ou seja, o primeiro passo para a regeneração no Espírito é a vontade soberana de Deus. Se você já passou por uma crise, como eu já passei, onde você pensou ou verbalizou, dizendo: Deus não tem mais nada comigo, Deus não me quer mais, Deus me esqueceu. Quem nunca? Eu quero dizer para você: a vontade soberana de Deus é que nenhum dos seus filhos se percam. O segundo ponto da regeneração, a palavra de Deus. Regeneração é trazer nova vida, é trazer a existência novamente, regenerar, fazer novo. E para que isso aconteça é preciso a palavra de Deus. Existe a vontade soberana de Deus. Eu não quero que vocês se percam, é a minha vontade, dizendo Deus. Mas existe algo chamado livre-arbítrio. E para que a vontade de Deus se cumpra e nós não nos percamos e tenhamos salvação, é preciso que nós sejamos alimentados pela palavra de Deus. Salmos 33:6: os céus foram criados pela palavra. Ele disse: haja luz, e a luz se fez. Pela palavra de Deus. Ele disse: e haja separação, e que haja separação das águas, e o firmamento em cima e a terra embaixo. E a palavra de Deus foi criando todas as coisas, foi trazendo vida. Porém, o pecado entrou no mundo, mas pela palavra de Deus a regeneração chega ao homem. O que transforma a minha e a sua vida é a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é pela fé. E a fé vem pelo quê, professores? Pelo ouvir. E ouvir o quê, Bruna? A palavra de Deus. Agora eu vou usar o que o pastor Adilson usa também do Fernando Pérez. A Bíblia explica a própria Bíblia. A regeneração é vida. A vida vem pela palavra. A vida é a salvação. E a salvação vem pela graça, pela fé. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que é a palavra de Deus. Em Jesus Cristo todas as coisas subsistem. Foi o que nós falamos aqui. Ou seja, você pode dar a volta que for, você vai chegar em Jesus Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas. A palavra de Deus é o que traz vida. Filho do homem, podem esses ossos secos voltarem a viver? O Senhor é que sabe. Então, filho do homem, faz uma coisa: palavra, profetiza. Ele profetiza e os ossos começam a juntar, cada osso no seu osso. Agora, filho do homem, palavra, vento dos quatro cantos, chama o vento aí e profetiza.
e eles vão ter vida, e eles tiveram vida. Palavra. Um barco agitado, açoitado pelas ondas, prestes a naufragar. De repente, palavra. Mar, vento, aquieta, acalma. Palavra. Talita cumi, menina, a tititico, levanta e anda. Palavra que trouxe vida. João 11, Lázaro, saia para fora. Palavra que trouxe vida. É a palavra que traz vida. Não é só a vontade soberana de Deus em te salvar, em me salvar, em habitar em nós, em fazer morada, em regenerar o homem. Não basta. É preciso a palavra, é ela que traz vida. Nele, em Cristo estava a vida, e eu preciso trazer Jesus para perto de mim. E eu preciso fazer com que esse Jesus viva dentro de mim. Porque tem gente que diz, não, eu já tenho Jesus dentro de mim, Ele mora no meu coração. Mas Ele está vivo dentro de você. Ele está ativo dentro de você. Você está deixando Ele viver? Ou você crucificou Ele junto lá com o seu velho homem? Está tudo crucificado de novo lá? Não. Você tem que deixar Ele fazer. Ah, mas Jesus fica num lugar assim, sem fazer nada? Fica. Se não chamar, Ele fica lá esperando você chamar. A tempestade agitando o barco. Todo mundo... Aí Jesus fazendo o quê? Tomou um cochilo. Jesus dentro do barco, inoperante. Talvez você possa dizer que Jesus está dentro do barco, mas será que Ele está operante? Será que você entregou para Ele as decisões do barco? Será que você despertou Ele dentro de você? Será que você está deixando Ele viver em você, conforme Gálatas 2, Paulo explica? Porque Ele pode estar aí, mas se você deixar Ele quietinho, Ele tem vontade, Ele tem desejo, Ele quer se relacionar, Ele quer fazer. Mas é preciso que você permita que a palavra gere vida em você. E por último, a operação do Espírito Santo. Vamos lá, vamos voltar para algumas revistas atrás, Jaque. O avivamento. A primeira lição dessa revista do avivamento, lembrar agora qual trimestre de qual ano foi, já é demais, Jaque. Mas a primeira lição dessa revista que falava sobre avivamento, explicava o que é avivamento. E o que é avivamento? Avivamento é o seguinte, o processo de avivamento. O Adelar está lá, vivendo a vida com Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. E aí, de repente, o Senhor fala assim: estou precisando avivar esse varão. Esse varão está precisando ser avivado, está muito acomodado. Aí Deus permite tempos de crise. Está vivendo tempo de crise? Cuidado, pode ser Deus querendo trazer um avivamento sobre a sua vida. Aí Deus permite o tempo de crise. Aí a Adelar entra numa crise. Bati meta 5 anos seguidos, não bati esse mês. Aí não bati esse mês de novo. Aí o chefe falou: você bate meta esse mês que eu te trago de volta para Cuiabá. Ele não bate, Deus. E aí começa as coisas a dar errado. É crise. Aí quando a crise chega a um ponto do homem estar quebrado, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, aí o que acontece? Aí vem o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo no Adelar trabalha, convence, conversa, que é um dos papéis dele. Aí o Adelar, aí o Espírito Santo junta tudo que o Adelar falou, aquele monte de asneira que a gente fala quando está em crise. Aí o Espírito Santo monta tudo direitinho e encaixa, pega aquele cubo mágico, deixa bonitinho que a gente bagunçou e leva para Deus. Aí Deus recebe o cubo mágico bonitinho e fala: olha, ele aprendeu. Aí Deus vem e derrama o avivamento, e aí nós somos renovados. O avivamento é isso. Essa é a ação do Espírito Santo. Então, se você está em tempo de crise, cuidado, ou melhor, alegre-se. É um sinal de que Deus pode estar querendo trazer um avivamento. A operação do Espírito Santo. Vamos ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro 1 e 23. Porque vocês foram regenerados,
não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus vive, permanece para todo sempre, e é nela que nós somos regenerados. E precisamos da ação do Espírito Santo, porque a palavra, quem nos clareia na mente é o Espírito Santo. Quem faz com que ela penetre o coração é o Espírito Santo. Quem faz com que você entenda a palavra é o Espírito Santo. Por isso, Jesus disse: e Ele, o Espírito Santo, vos fará lembrar todas as coisas que eu, Cristo, vos tenho ensinado. É por isso que, se você tem ouvido alguma coisa ou tem lido alguma coisa da palavra e não tem entendido, diga: Espírito Santo, sua função aqui, vem exercer, me ajuda a entender. Mestre, por que o Senhor fala com eles através de parábolas? Porque a vocês é dado conhecer os segredos dos céus, mas a eles não. Por quê? João 14: o Espírito está em vocês e habita em vocês, porém o mundo não recebeu. Vocês entenderam que a Bíblia explica, a própria Bíblia? O Espírito Santo é que te faz entender, é que te faz viver, é o que te faz ser renovado, é o que te faz ser regenerado pela palavra de Deus. Eu não posso viver algo que eu não entendo, não tem como. E eu preciso do Espírito Santo. Então vamos lá, 3 passos para ser regenerado, ou 3 agentes. A vontade soberana de Deus. Ele não quer que nenhum filho se perca. Para isso precisamos ser regenerados. Segundo, a palavra de Deus, que é pela qual nós somos regenerados. Lemos em 1 Pedro 1:23. E terceiro, a ação do Espírito Santo, que te ensina, que te mostra, que te faz entender, que te convence e te regenera por causa da palavra. E essa palavra é Cristo. Não basta o verbo ter se tornado carne e se sacrificado por causa de nós. Eu preciso amar a palavra, viver a palavra, para que eu possa ser regenerado pela palavra, com a ajuda do Espírito Santo. Regeneração. E aí depois a lição de número 3 vai falar sobre a verdadeira adoração. A verdadeira adoração está onde? João capítulo 4, a mulher no tanque de Jacó. Irmãos, nesse texto nós vemos também se cumprir, ou pelo menos exemplificar para nós, o que nós acabamos de dizer, que a vontade de Deus é que nenhum se perca. Existia um embate entre judeus e samaritanos. Por quê? No ano em que reinou o rei Oséias sobre Israel e Samaria, havia uma divisão: Judá, Samaria, Israel. Enquanto Acais reinava em Judá, Oséias reinava em Israel, em Samaria. E aconteceu que o rei da Síria pegou, a gente precisa um pouquinho dessa história para você entender o que estava acontecendo ali em João 4. O rei da Síria, o rei sírio, invadiu, pegou os irmãos de Samaria e levou eles cativos, e dominou aquela região. E aquele povo, que não era o povo de Deus, começou a se relacionar com os que ficaram ali em Samaria do povo de Deus, e eles começaram a ter filhos. Ou seja, eram filhos que não eram, entre aspas, para você entender, judeus ou do povo de Deus puro. Tinha sangue do povo que não era o povo de Deus. E aí os judeus que não se relacionaram com esse povo, que não tinha nada a ver com a situação, eles começaram a falar: olha lá os samaritanos, impuros, não quero nada com eles. E aí tinha uma situação que Jerusalém era o local onde eles faziam a adoração, e estava do lado dos judeus. Os samaritanos, para não ficar sem adorar, o que eles fizeram? Vamos colocar no Monte Gerizim o nosso local de adoração. Então os judeus que não queriam nada com os samaritanos adoravam lá no lugarzinho deles,
E os samaritanos adoravam lá no Monte Gerizim, porque não podiam ir lá junto com os judeus, não eram aceitos. Dito isso, anos e anos e anos se passaram, Jesus Cristo chega, e no capítulo 4 de João é descrita uma cena onde ele achou necessário passar por Samaria. Por que os discípulos falaram, é mesmo, passar por Samaria e tal? Porque os judeus evitavam o caminho de Samaria, porque tinha essa briga, essa rusga. O que aconteceu? Jesus falou, não, eu vou passar por Samaria. Aí Jesus vai por Samaria, porque era necessário. Por que era necessário? Porque ali deveria acontecer algo, que deveria ser relatado por João, para que ficasse escrito para toda a humanidade, que Jesus veio para salvar judeus, samaritanos, gentios, ímpios e todos aqueles que viessem a crer no seu nome. João 1:12, todos quantos creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a todos quantos receberam, a saber, os que crerem. Ou seja, essa história nos mostra que Jesus estava falando, eu não vim só para judeus, eu vim para os samaritanos também, eu vim para todos, a todos quantos o receberem. Aí Jesus chega em Samaria, e em João 4, João escreve, vamos falar da mulher samaritana. Jesus não amou só os judeus, Jesus não veio só para os judeus, ele veio para aqueles que também tiveram relação com o mundo. Essa passagem João escreve, é tão importante, porque ela está mostrando para mim e para você, que se eu tive relação com o mundo antes, Jesus Cristo veio para mim também, e que se eu beber da água que Ele tem para me dar, isso fica no passado, eu sou regenerado e eu tenho vida, porque nele estava a vida, irmã Roseli. Jesus Cristo chega no poço e espera aquela mulher. Era comum que as mulheres fossem no começo do dia ou no final do dia tirar água. Ela, por causa da sua má reputação, ela foi ao meio-dia. E ali Jesus Cristo é usado para falar com ela. Mas eu não quero entrar aqui no ponto da água, porque eu estou tentando seguir a revista, a lição, o que ela nos traz. E o enfoque, o foco ali de Elenai é sobre a verdadeira adoração. E antes de Jesus trazer ali o final dessa história com a mulher, ela entender quem Jesus Cristo era, eles têm um diálogo. E essa mulher traz a história de livro de Reis, na época do reinado de Oséias, sobre Samaria. E ela fala, os judeus falam que tem que adorar em Jerusalém. Nós samaritanos adoramos no Monte Gerizim, porque vocês não aceitam a gente lá. E aí, o que a gente faz? É chegada a hora, e a hora é esta, em que nem em Jerusalém, nem em Samaria, vocês adorarão ao Pai. O Pai é Espírito, e o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quando ele diz o Pai é Espírito, ele está dizendo, eu estou aqui em carne, mas o Pai é Espírito, não é matéria, não é física. A adoração a Deus, Jesus estava dizendo ali, olha minha irmã, ele estava dizendo para mim e para você, olha meus irmãos, a adoração ela não consiste na geografia, a adoração ela não consiste no estado em que você se encontra, a adoração ela consiste em um estado de espírito, e esse estado tem que ser verdadeiro. É preciso adorar em espírito e em verdade. A verdade que há no seu coração tem um peso que excede o local e a situação que você se encontra. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 25 aí adiante. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. De repente, do nada, um terremoto chega e bagunça tudo aquilo ali, e as celas se abrem. O carcereiro que estava no sono desperta, e quando vê tudo aberto ele fala, vou me matar, porque certamente eu vou morrer. E ele decide se matar. Olha o que aconteceu. De repente Paulo grita, não faz isso. Está todo mundo aqui, ó, pode olhar, os presos estão tudo aqui, ninguém fugiu.
ele se ajoelha e fala: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E antes de responder, eu quero falar para você através dessa pergunta. A Bíblia está nos dizendo que se eu adoro de verdade, em espírito, mesmo que seja na prisão, mesmo que seja na crise, mesmo que seja quebrado, mesmo que seja no lugar onde ninguém imagina, a salvação chega para aquele que precisa. Porque Paulo e Silas estavam presos a um lugar que talvez não seria o local de adoração. Ele não estava em Jerusalém, ele não estava no Monte Gerizim, ele estava numa prisão. E de repente ele começa: vamos cantar. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Deus Altíssimo. E por causa dos louvores que eles cantavam, um terremoto vem, sacode aquele lugar, as cadeias se abrem e uma vida se rende aos pés do Senhor. E através dessa vida, uma família se rende aos pés do Senhor. E se você ler depois do versículo 25 até o 34, você vai ver que este carcereiro recebe os homens de Deus na sua casa, ajuda com as suas feridas, eles cantam louvores juntos ali a Deus. Ou seja, se você está em tempo de crise, Deus está querendo trazer avivamento, Deus está querendo regenerar você, Deus está querendo usar você dentro da prisão. É preciso que você entenda que não preciso de Monte Gerizim, eu não preciso de Jerusalém, eu não preciso de um templo, eu preciso da verdade no meu coração e em espírito adorar a Deus, para que as coisas aconteçam à minha volta. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Deus não quer você preso a templos, Deus não quer você preso a coisas que são físicas. É por isso que ele diz: Deus é espírito. Deus é espírito, e um espírito onipresente. Onde você estiver, Jerusalém, Gerizim, sua casa, Ele está, porque Ele é onipresente. E esse Espírito que é onipresente, Ele é também onisciente. Então você pode pular e dizer glória a Deus, mas você pode fechar os seus olhos e com lágrimas sussurrar. Ele vai entender o que você está dizendo, porque Ele é onisciente. E como diz o louvor, com lágrimas nos olhos você chora, suplicando a Deus, implora forças para sobreviver. O céu se move como aquelas cadeias se moveram com o terremoto. O céu se move porque Deus entende o seu pranto, Ele atende e manda alguém te socorrer. Quando você chora, o Senhor entende também, porque tudo isso faz parte da ação do Espírito Santo, trazendo avivamento sobre você no momento de crise que você estiver passando. Adorar é viver em total rendição a Ele. Essa é a verdade prática da lição de número 3. E o tópico 1 foi o tópico que eu escolhi para trazer aqui. Ele fala duas preciosas lições na adoração. Primeira, toda pessoa necessita de Deus. Aquela mulher era samaritana. Os judeus não queriam os samaritanos, mas ela precisava de Deus. E quando alguém precisa de Deus, Ele dá um jeito de se encontrar com você. Eu preguei algum tempo atrás aqui falando assim, que Deus tem um encontro marcado com todo mundo. Com todo mundo Deus tem um encontro marcado. Com alguns Ele já se encontrou. Se Ele já se encontrou com você aí, ó, sorria. Eu estou sorrindo aqui porque Ele já me encontrou um dia. Mas se você não se encontrou com Ele ainda, espera, Ele vai te encontrar. A mim? Sim, a você. O pessoal gosta de usar aquele, né? Deus usa até uma jumenta, não vai usar você? Eu vou usar Paulo aqui. Ele se encontrou com Paulo, não vai encontrar com você. Não, mas porque Paulo foi. Não, Paulo foi depois que o Espírito Santo regenerou ele. Antes ele era terrível. Antes ele era terrível. Ah, porque Paulo supra-sumo, ele sim, mas depois do Espírito Santo. E se você se apegar bem com esse Espírito Santo aí, você vai caminhar também por esse caminho. Mas antes, Paulo não prestava não.
Aí ele encontrou e regenerou Paulo. Você está entendendo o tamanho do poder da regeneração? Se você reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, de maneira verdadeira, Ele vai regenerar você. Porque a caminho de Damasco, uma luz para Paulo no meio do caminho, e ele cai em terra, sem visão. E a primeira coisa que ele fala é chamar aquela luz de Senhor. Ele reconhece ali que tinha um Senhor sobre ele. E ele disse: o que o Senhor falar, eu vou fazer. Adorar é viver total rendição a Ele. Quando Deus se encontra com Paulo, que ele cai em terra, e Paulo diz: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E ele fica disposto ali a fazer o que Deus quisesse, porque o Senhor fala ao mesmo instante a Natanael. É Natanael agora? O Gael sabe, eu não sei. Eu pergunto: quem que Deus vai falar com Paulo? Ele responde: se não me engano é Natanael. Ananias, isso mesmo. O Gael sabe, eu esqueci. E o Espírito Santo, Deus fala com Ananias ao mesmo tempo que está falando com Paulo em Damasco. E ele fala assim: Ananias, vai, porque é vaso valoroso, e eu já tenho ministrado no coração dele todas as coisas que ele há de padecer por causa do meu nome. Ou seja, Paulo tem um encontro com Deus, reconhece Ele como Senhor, se dispõe a fazer o que Deus tinha ordenado a ele, a ponto de Deus falar para ele: ó, você vai sofrer tudo isso. Deus não mostra maravilhas para chamar Paulo, Deus não mostra promessas maravilhosas para chamar Paulo, Deus não mostra os céus para chamar Paulo, Deus mostrou os céus depois. Tem gente querendo ver o céu antes de ser regenerado. Tem gente querendo ver os céus quando é chamado. Não. Quando você tem um encontro com Deus, a primeira coisa que você vê é a sua imundície, é o trapo que eu e você somos. Isaías capítulo 6. Ele tem uma visão maravilhosa, mas aí o que ele é um encontro com Deus aquilo, mas aí o que Isaías fala? Ai, eu acho engraçado que ele fala ai. É um sinal, tipo assim, o negócio ficou tenso aqui, não dá. Ele fala: ai, Senhor, ai de mim que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não está olhando ali: ai Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor é, que coisa grande. Ele está dizendo assim: eu não sou nada, eu sou pecador. Quando Paulo tem um encontro com Deus, o que ele vê é o quê? O que ele vai sofrer por causa do Evangelho. Tem gente querendo ver maravilhas, não aceitou o verbo que se fez carne, não experimentou o novo nascimento, não foi regenerado, não se rende a Ele em adoração. Paulo se rendeu, ele falou: diga, Senhor. Ele se disponibilizou. Adorar é rendição total. Nós muitas vezes adoramos aqui, nós nos rendemos. Cantamos recentemente, né, Oscar? Teve no repertório: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Aí eu canto bonito, eu me rendo. Adorar é a rendição total a Deus. Mas eu me rendo aqui no louvor, mas não me rendo naquilo que Ele requer de mim. Não abro mão de certas coisas. Então não tem adoração, não é adoração. Se a minha adoração é me rendendo aqui, sem me render aqui no que Ele pede de mim, essa adoração não é verdadeira, porque a adoração é adoração com rendição total. E se essa adoração não é verdadeira, ela não está em espírito, não é verdade, então não é adoração a Deus, é emocionalismo,
é apenas um povo que me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque se rende no louvor, mas não se rende no orgulho, não se rende no caráter, não se rende na transformação, na regeneração. A verdadeira adoração é a total rendição a Deus. Toda pessoa necessita de Deus. Segunda lição: o autêntico culto de adoração a Deus reside no mais profundo do ser humano. É quando você entende o que você realmente precisa. Eu vou falar ainda mais para frente sobre a quarta lição, que vai falar sobre Jesus, o pão da vida. E Jesus, ele começa a se incomodar ali, porque ele multiplica os pães e os peixes, e todo mundo, que maravilha, e a multidão seguindo, e ele começa a falar, esse povo está me seguindo por causa dos pães. Aí ele fala assim, olha, já estou trazendo aqui que vai ser o quarto, mas ele fala assim, parem de procurar o pão que alimenta a carne. Já a gente vai ver mais sobre isso. Mas o autêntico adorador é aquele que reconhece aquilo que ele realmente precisa. É por isso que a adoração é em espírito, porque é o espírito que vai falar para você o que você precisa realmente. Lembra que eu disse aqui uma vez que um pregador falou, o irmão está lá na crise e ele fala, eu quero morrer. O Espírito Santo pega, muda tudo, manda para Deus. Ele não quer morrer não, ele só está querendo livramento, ele está querendo vitória. O Santo muda lá, dá um jeito, tipo, Deus, não é isso não, ele não quer morrer não, segura aí. O Espírito Santo, ele intercede por nós, que a gente não sabe como pedir. É por isso que a adoração tem que ser em espírito. Você pode até falar a verdade que você está sentindo, eu quero morrer. Aí se você está em espírito, além da verdade, você tem um espírito, aí o espírito fala, ele não quer morrer não. Ele quer vida e vida em abundância, é isso, ele está invertendo as coisas, ele não entende Deus, ele não entende. Ele não entende. E às vezes você não está entendendo o que você realmente precisa. A multidão não entendia o que realmente precisava. Não entendia. Eles falam assim, vocês estão comendo pão aqui. Não é o pão, não é matéria, tudo é espírito. O autêntico culto de adoração a Deus reside no mais profundo do ser humano. Porque o culto de adoração às vezes pode começar aqui. Eu vou cantar tal hino, aí eu vou orar, aí eu vou ler uma palavra, aí eu vou cantar depois tal hino, aí começou aqui. Aí depois que eu adorar, o pastor falou que depois que eu adoro eu peço, aí eu vou pedir. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Pedi, dar-se-vos-á. O que bate, a porta é aberta. E vai. Mas não é isso que você precisa. Não é isso que você precisa. Jesus veio para mostrar para mim e para você o que nós realmente precisamos. Nós precisamos de vida. Nós precisamos dele. Porque ele é o pão que alimenta. Ele é a água que sacia a sede. Ele é a luz que ilumina o caminho. Ele é a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é tudo. Nele todas as coisas subsistem. Vamos voltar a Jesus no centro. Então tudo que você acha que você precisa, não, você não precisa, você precisa de Jesus. Eu costumo dizer aqui, se alguém pergunta para mim, Weber, quem é, o que é Jesus para você, o que é Deus para você, eu vou falar, ele é o que eu preciso. Tá precisando de alegria, Bruna? Então Deus é alegria. Você está precisando de paz? Não está precisando de paz? Não, então Deus não é paz na sua vida, ele é para quem está precisando de paz. Eu resumi Deus em uma coisa que não tem como, porque ele é tudo. E eu preciso é dele. E quando eu resumo as minhas orações a coisas que eu preciso, estou limitando Deus. Ó Deus, eu preciso disso e disso e disso. Não, fala assim, Deus, em primeiro lugar eu preciso de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir. Eu não preciso de pão, eu preciso ouvir a voz.
a tua voz dizendo assim: o que você precisa não é pão, o que você precisa não é água, o que você não precisa não é remédio para a sua dor, o que você precisa não é, o que você precisa é de Jesus ressurreto, vivendo em você. É isso que você precisa. Mas isso você só vai conseguir alcançar quando você entender que o autêntico culto de adoração a Deus reside no mais profundo do ser humano. A hora que sai daqui, eu vou cantar tal hino, aí você se abre e deixa o Espírito Santo entrar aqui. Aí aqui é o mais profundo do coração do ser humano. E aqui é onde as coisas estão escondidas. Aqui é onde estão os seus medos. Aqui é onde estão os seus traumas, que muitas vezes o mais íntimo amigo, seu cônjuge, familiar não conhece, mas Ele que penetra o mais profundo e o íntimo do coração do homem conhece. E ali Ele começa a trazer a regeneração por causa da verdadeira adoração que sai daqui de dentro. Do coração procedem as saídas da vida. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É preciso existir Jesus Cristo vivo dentro do seu coração. A adoração não está presa à geografia. A adoração tem essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito e não é limitado a tempo e espaço. E como eu já disse, o peso da verdade excede o peso do tempo e do espaço. Não importa onde você está, que horas você está, se há uma verdade no seu coração e você está em espírito, existe um Deus pronto a falar ao seu coração. E eu quero trazer aqui para finalizar a terceira lição, e nós irmos para o encerramento, para a quarta. A adoração, essa palavra no original, ela foi escrita de três formas. Primeiro no hebraico, Rishi Hatá. Ela também tem duas formas no grego, que tem o latreia e o prokneus. O Rishi Hatá, que tem um azinho ainda no final, significa temor reverente, admiração e respeito. Ou seja, se você quer adorar a Deus, você precisa ter um temor, reverência, respeito. E aí eu entro num tema que me pega demais. É o culto tá rolando aqui. Isso acontece no domingo, isso acontece na quinta, isso acontece na quarta. E não tem nenhum dia que não aconteça. Ou o pastor está dando abertura, ou o Ministério do Louvor ou as pérolas estão cantando, ou alguém está lendo a palavra. E quem está chegando, além de estar chegando atrasado, está chegando conversando com o irmão, está dando beijinho, está dando a paz do Senhor. Irmãos, uma vez eu cheguei de uma igreja em Pimenta Bueno. Aí chegou uma senhora, tinha um pastor pregando. O pastor estava pregando, ela chegou nessa hora, e ele estava lendo. A irmã chegou bem assim, ó. Ela abriu aqui a porta, sem exagero nenhum. Tinha um pouquinho menos só de pessoas que tem aqui hoje. Ela chegou, o pastor lendo a palavra, ela, o Pai do Senhor, irmão. Aí o Pai do Senhor, ela foi de um por um. Aí voltou na fila de carro, Pai do Senhor, de um por um. Aí eu falei, que hora que essa mulher vai acabar, meu Deus, o pastor quer pregar. Na hora que eu achei que ela tinha terminado, ela veio aqui assim, ó. Pai do Senhor, pastor. O pastor pregando aqui, chegada a hora nona, Pai do Senhor. É claro que aí foi um extremo. Mas como eu disse, acontece nos nossos cultos, toda quinta, todo domingo, toda quarta. É quarta-feira, as irmãs estão aqui na oração antes de iniciar a transmissão. E o que houve de converseiro lá fora? Não é, pastora? Quinta, mesma coisa. Não é porque é na quarta, não. Na quinta, mesma coisa. Domingo, igual a quinta, então igual a quarta. No primeiro culto, não, nos dois. Eu sei que existe ali no domingo uma certa correria por causa da transmissão, tem que ajeitar isso aqui.
temor reverente, admiração e respeito. Ninguém chega de qualquer jeito diante de alguém a quem se tem respeito. Eu já vi gente chegar no culto, a pastora falar aqui na quarta: irmãos, vamos orar 20 minutos aí, 25 minutos, depois então, aí os joelhos que estão aqui ora, aí chega a gente atrasado, para não pegar a oração por inteiro, porque não aguenta ficar ajoelhado o tempo todo orando, não aguenta orar, não tem o que falar com Deus. Quero morar na casa dessa pessoa, que a vida deve estar boa demais. Aí chega, ajoelha. Irmãos, por Deus que está nos céus, eu estou ali em cima, toda quarta eu vejo. Ontem eu não vi que eu estava doente. Aí ajoelha. Aí levanta, vai lá, bebedouro, toma água, conversa com a fulana, conversa com a irmã da portaria. Aí volta, ajoelha, sem um pingo de exagero. Na segunda vez ajoelhou e... Eu tenho um Deus que é santo, que não divide a sua glória com ninguém, que para se manifestar no Santo dos Santos tinha que ter todo um ritual, que para ele aparecer e falar com o sacerdote tinha todo um ritual. Enquanto o sacrifício não se queimava e a fumaça e o cheiro não subia, ele não falava, ele não se manifestava. Agora, só porque o véu da separação foi rasgado é de qualquer jeito? Não é. O sacrifício tem que queimar, tem que subir o cheiro da adoração. O que é que tem que queimar? É quando eu me ajoelho, o meu eu sumir, eu me entregar e eu me derramar, e o Senhor está falando comigo e orou em línguas, amém. Mas se é Deus, não acontece de eu me levantar e sair por ali depois conversando e atrapalhando quem continua a orar. Não me entra na cabeça. Temor reverente, admiração, respeito. Latreia do grego, submissão a quem você serve. Tem que ser submisso. Quase 9. Mas vamos lá. Tem que ser submisso. Os judeus contam, né, o porquê que Jesus Cristo deixou o lenço sobre os que estavam sobre o seu rosto quando ele ressuscitou dobrado. Por quê? Porque era um sinal, era tradição judaica, significava o quê? Eu vou voltar. O que é isso? Tradição judaica. O senhor da casa está comendo. Aí alguém bate na porta, chama o senhor, ele vai lá atender. Se ele vai voltar para continuar comendo, ele deixa o lenço da boca ali, do rosto dobrado, e levanta e sai. O servo que está aqui, ó, só de butuca, está dobrado, ele vai voltar, não vou recolher. Mas se ele só pega o lenço e joga, limpa a boca e joga, o servo daquele fala assim: jogou, não vai voltar, vamos limpar. Ele vem limpo. E ele fica ali só esperando os sinais, a tradição. Submisso ao Senhor. Para eu adorar, eu tenho que entrar aqui, sentar e ficar ali, ó. Agora é a hora da palavra, eu vou ler a palavra. Agora é a hora do testemunho, eu vou prestar atenção no testemunho da irmã. Agora é a hora do louvor, eu vou louvar ao Senhor. Porque senão, meu irmão, não é adoração, não está em verdade, não está em espírito, e você está fazendo sacrifício de tolo. Proskunel, o último, que é em grego, adorar ou ato de adoração. E por fim, eu quero finalizar em 7 minutos a lição de número 4, Jesus, o pão da vida. Tópico 3 dessa lição vai falar: o pão que desceu do céu. João apresenta Jesus como o verbo que se fez carne. João apresenta Jesus como a água que sacia a sede. E João apresenta Jesus como o pão da vida. Tudo que nós precisamos para viver. Nele estava a vida. A água é para saciar a sede. É o Espírito Santo que mata a nossa sede, que nos, né? Mas a palavra é o que alimenta. Jesus é o pão. É o pão que desceu do céu. Ainda em João há uma referência onde ele fala o maná que desceu do céu. Esse maná que desceu do céu, se não me falha a memória, Jaqueline,
Me permita ser um pouco irônico aqui, ou sei lá qual é o termo, mas, não me engano, Deus falou assim: junta só o de hoje, o de amanhã não pega, porque se pegar não vai servir para amanhã. Aí Jesus vem e João escreve que Jesus é o pão que desceu do céu. Que pão que é esse? É o maná. João, ele escreve, ele fala, ó, faz uma referência, uma alusão: Jesus como o maná, o pão que desceu do céu. Aí o que eu entendo? O maná que desceu do céu, o de hoje era para hoje, para amanhã não serve. Eu entendo que Jesus Cristo, que você viveu com ele hoje, você viveu para hoje, amanhã você precisa dele de novo. Não, porque ontem eu estava no Santo dos Santos, então hoje nada me atinge. Atinge sim, pega sim. Não, porque eu não. Quando eu. Não, porque quando eu. Não. O pão que desceu do céu, você precisa dele todos os dias. Todo dia o pão do céu está ali para você. Todo dia Jesus Cristo está ali para você. E aproveita, se alimenta, sacia hoje. Se alimenta do que Ele tem para você hoje. E amanhã você vai lá e busca de novo, porque Ele vai estar lá de novo. Deus vai mandar de novo. Assim como Deus não deixou faltar o maná, não falta Jesus Cristo para você todos os dias que você se levantar e disser: Jesus, eu preciso de Ti. João apresenta Jesus como o sal da terra, como a luz do mundo. Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 10 ele diz: eu sou a porta das ovelhas. E ainda no capítulo 10 ele diz: eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. No 11 para Marta ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mas João frisa que ele é o pão da vida, porque ele, ainda que seja a luz que vai iluminar o seu caminho, ainda que Ele seja a ressurreição e a vida que vai te levantar, que vai te ressuscitar, ainda que Ele seja o caminho, ainda que Ele seja a verdade, ainda que Ele seja qualquer outra coisa, você não vai conseguir viver nada disso se você não tiver vida. É por isso que João frisa: Ele é o pão da vida. E você vai se aprofundar nisso na lição de número 4 da revista do próximo trimestre. E eu gostaria que isso ficasse como um aperitivo daquilo que o Adelar falou, um banquete que é preparado todos os domingos para nós. Eu citei 4 lições aqui, eu queria ter citado as 13, mas eu falo demais e não dá tempo. Mas se você quiser se aprofundar, a partir do segundo domingo vamos falar sobre o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Teremos aulas maravilhosas, meus irmãos. Eu fico animado aqui só de começar a falar um pouquinho. Eu peguei um tópico de cada lição e me deliciei bastante. Eu tenho certeza que se você entrar lá no domingo às 9 da manhã para participar, você vai aproveitar, vai se alimentar de muita coisa boa. Esse domingo ainda é o 13º do primeiro trimestre. Você vai ainda estudar a defesa da fé cristã. Mas a partir do segundo domingo, de hoje, o segundo domingo, você vai começar a ver o Verbo que se fez carne. Eu quero orar com você, Pai. Eu quero pedir, junto com a tua igreja, que o teu Espírito Santo venha nos fazer lembrar dessas coisas que o Senhor nos ensinou esta noite. Gera em nós um coração adorador, verdadeiro, que não depende de lugar, de ocasião ou de tempo, mas que adore em espírito e em verdade. Nos ajuda a nos alimentarmos da forma ideal, adequada, do pão da vida, e saciarmos a nossa sede com a água que Jesus tem para nos dar de beber. Em nome de Jesus Cristo eu peço que o teu Espírito Santo venha operar em cada um de nós a vontade de Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus.
então encerrar. A Jaque pediu para eu dar a bênção apostólica. Vamos, o refrão para nós encerrarmos, 30 segundos. Aos teus pés. Você pode se render, a verdadeira adoração é a total rendição a Deus. Eu preciso pra viver, eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Mais uma vez, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu Mais uma vez, bem suave. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para todos sempre. E todos digam amém. Projeto 160, que é especial para abençoar vidas, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus nos abençoe. Eis-me aqui.